Olá, turma, espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo do terceiro trimestre e hoje a gente vai continuar falando então sobre o nosso tema, que é o expressionismo. Nas últimas aulas, nós falamos sobre a pintura do expressionismo, falamos sobre como surgiu o movimento e falamos na aula passada também sobre o Van Gogh. Encerramos falando sobre o filme, que foi feito sobre a vida de Van Gogh, chamado Com Amor, Van Gogh. E aproveitando dessa relação desse filme que foi feito, que eu mostrei para vocês que era inspirado, como a gente está vendo nas imagens, na forma como Van Gogh pintava, eu vou introduzir hoje o assunto sobre o expressionismo no cinema. Então, como nós estudamos, o movimento expressionista ele se manifestou em diversas linguagens da arte, mas ele sempre explorava aquelas mesmas características que a gente já comentou anteriormente, da distorção das imagens, a expressão do inconsciente emocional, essa tentativa de expressar os sentimentos do artista através da pintura, através das pinceladas mais marcadas, as cores muito intensas também, essas figuras distorcidas, como a gente já falou. Algumas essas características, foram inspiradas até num movimento anterior chamado fauvismo. E no cinema, como eu falei, foi um movimento que se manifestou em várias linguagens, inclusive no cinema. E no cinema a gente vai ter ali essa questão do expressionismo alemão, ela vai estar inserida num contexto histórico muito específico, Em 1914 a gente teve a Primeira Guerra Mundial, e com a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, que estava ali muito ativa nessa guerra, acabou sendo excluída da distribuição de filmes estrangeiros. E foi isso que levou o aumento da produção nacional na Alemanha de filmes. Isso porque antes era uma quantidade muito pequena assim, de filmes que eram produzidos lá. Mas com essa falta por terem parado de receber esses filmes estrangeiros, os produtores alemães, ali, os artistas alemães começaram a investir mais no cinema. E nesse período ali, principalmente, o foco eram filmes de guerra, que eram filmes como se fossem, de certa forma, uma propaganda, da guerra mundial que estava acontecendo, ali para incentivar, para informar as pessoas e também para fazer essa propaganda, para incentivar que aqueles que pudessem servir, servissem na guerra também. Em 1918 tem o fim da guerra, mas é só em 1921 que a Alemanha vai voltar a receber esses filmes estrangeiros. Mas ainda assim vai ser de uma forma muito limitada. Se antes era a menor parte ali dos filmes que eram lançados eram alemães, eram nacionais, na Alemanha, agora é o contrário. A menor parte dos filmes lançados é que vai ser filmes estrangeiros. A maior parte ficam ali entre as produções nacionais. Tendo em mente que a sociedade alemã nesse período, que foi um período pós-guerra, ela vai estar num momento assim, de miséria, de sentimento de insatisfação. Isso tudo durante esse período, que vai ser quando vai ter essa produção cinematográfica mais intensa. Até esse sentimento ali, segundo alguns artistas, alguns pesquisadores, essa questão, que como ficou a sociedade alemã no período pós-guerra, pós-Primeira Guerra, foi o que deu, de certa forma, facilitou ali o fortalecimento do nazismo, que mais tarde acabou gerando a Segunda Guerra Mundial. Mas todo esse sentimento de insatisfação, essa questão da miséria, isso de certa forma vai influenciar na temática dos filmes que vão ser produzidos nesse período, porque os filmes eles vão trazer de certa forma essa ambiguidade de sentimentos, ele vai ter uma temática mais sombria. Isso a gente vai ver mais pra frente quando a gente ver melhor as características. O cinema nesse período, ele vai que é feito por esses artistas, ele vai meio que ser uma junção da pintura com o teatro, Como eu falei, não havia tanto uma produção de cinema, de filmes na época na Alemanha. Estava começando a ter. Então eles pegam a arte que eles já conheciam, então eles querem fazer esses filmes mais artísticos.
eles vão se inspirar, né? Fazer ali, de certa forma, uma junção entre a pintura e o teatro. E isso vai estar claro nas características, né, dos filmes, quando a gente vai ver a distorção das figuras e dos cenários, que vai ser de uma forma bem fantasiosa, né, bem ali parecendo mesmo uma pintura. Vai ter a questão da estética sombria, o contraste entre luz e sombra, que é algo mais teatral. A pouca movimentação da câmera também, por conta dessa questão teatral, né? Que eles estão acostumados a fazer teatro, eles não estão acostumados a ter muito essa movimentação ali durante a atuação. Então, as cenas eram muitas vezes gravadas assim inteiramente nesse plano, no mesmo plano. Ou seja, a cena que estava acontecendo aqui, ela ficava a câmera parada, a cena acontecia, quando trocava de plano, trocava de cenário, trocava de ângulo, já era outra cena, já, ou em um outro ambiente, geralmente até em outro ambiente. Também por conta dessa questão, né, deles estarem mais acostumados com o teatro, isso também vai estar presente ali na atuação dos atores, né? Vai ser uma atuação mais expressiva, mais teatral. A maquiagem também, ela vai ser uma maquiagem mais teatral, que tem os contornos marcados, porque isso era uma forma é uma técnica no teatro de ajudar a marcar melhor as expressões. Então você faz uma maquiagem bem marcada, ali nos contornos dos olhos, da boca, para ficar mais fácil que o público do teatro, né, perceba as emoções que o ator está tentando passar. E isso eles trouxeram para o cinema também ali, nesse expressionismo. Então a cenografia, né, como a gente já falou, vai ser uma cenografia mais distorcida, mais tortuosa, e vai ter pouca profundidade, né? Então a gente percebe aqui, por exemplo, quando a gente viu nessa obra do Van Gogh na aula passada, a gente tem uma perspectiva, né, que é um pouco distorcida. A gente tem a perspectiva, mas ela não é muito, não é exata, né? Ela tem essa questão de não ter totalmente essa questão da profundidade. E isso aparece também nos cenários dos filmes do expressionismo alemão, principalmente nesse exemplo que a gente está vendo, que é o Gabinete do Dr. Caligari. Outra característica também é que eles vão ter pouca preocupação com a questão da cronologia. Isso porque, por ser um filme mais artístico, eles não estão muito preocupados de fazer ali de uma forma cronologicamente. Eles têm mais essa questão, eles trabalham mais essa questão de experimentar a descontinuidade e também de deixar questionamentos. Eles querem que o público imagine. Ele quer o cinema, né, expressionista, ele vai querer incentivar a imaginação do público. Ele quer que você complete o filme, então ele vai deixar alguns questionamentos, algumas pontas soltas de forma proposital. Como nós já falamos um pouco sobre a temática, né? A temática ela vai ser inspirada ali na literatura romântica fantástica, com aquela sensação da ambiguidade, que eu já mencionei, por conta daquela insatisfação e da miséria que as pessoas estavam passando. Na época, eles trazem esses temas mais sérios, não são temas leves, né? E aí um dos teóricos, né, de cinema, ele disse, inclusive, que essa ambiguidade ela vai ser por mostrar ali um certo conflito entre o sentimento de rebelião e o sentimento de submissão. Isso porque, por exemplo, no Gabinete do Dr. Caligari, ele se propõe inicialmente a ser um filme que vai questionar uma autoridade totalitária. A história do Gabinete do Dr. Caligari é que tem um homem que é um mágico que se apresenta ali, que se mostra podendo controlar um homem que é sonâmbulo. Mas ele começa a fazer, né, fazer com que esse homem, ele cometa assassinatos. E aí a questão dessa ambiguidade, né, que a gente está tratando, era justamente isso. Algumas pessoas questionavam ali se a questão do filme, né, que traz no filme, se a culpa dos assassinatos é do homem sonâmbulo ou do homem que estava controlando o sonâmbulo. E no caso, né, é do homem que controla o sonâmbulo. Mas a crítica, né, a essa autoridade totalitária vem a partir
dessa alegoria aí, né, desse homem que controla o sonâmbulo. Então, é através dessa história que eles vão ter essa crítica a essa questão de se lutar contra uma autoridade que fosse muito controladora, que fosse, né, que fosse tão extremista ao ponto de tolir ali, né, de impedir a liberdade das pessoas, no caso, né, como eles mostram com esse homem sonâmbulo, que era controlado por esse outro senhor. Mas essa questão, né, do conflito entre rebelião e submissão, porque os artistas, eles queriam, os produtores, né, eles queriam mostrar essa questão dessa crítica, mas eles também tinham medo, então ainda tinha, assim, esse desejo de rebelião, mas ainda tinha um sentimento de submissão. Então, justamente por medo, né, de receber críticas, por ser algo, por estar criticando uma autoridade, no próprio filme do Dr. Caligari, no final do filme, é revelado que, na verdade, o personagem principal, ele tá internado no manicômio, toda a história do filme não se passou da imaginação por conta ali, de alucinações, né, que ele estava tendo enquanto ele estava internado. E isso representa, né, essa questão desse conflito entre rebelião e submissão, porque o filme, ele se propõe ali a mostrar, tipo, olha, vamos nos rebelar e vamos criticar essas autoridades, mas no final ele fala, não, mas era tudo imaginação, ou, na verdade é que eu tava viajando aqui, não leva tão a sério tudo que eu falei, não. Então tem essa questão desse conflito, né, era uma sociedade que ela queria se rebelar, mas ainda estava muito presa essa questão da submissão. A gente vai ter, né, eu vou botar aqui em destaque 3 filmes desse movimento. O primeiro é o Gabinete do Dr. Caligari, que foi o que a gente estava falando. Outro é o Nosferatu, que é uma certa releitura do conto do Conde Drácula. Chegou, inclusive, a ser processado. Quando o filme foi lançado, né, o autor do Conde Drácula já tinha falecido, mas a esposa dele ainda não. E a esposa dele chegou a processar ali o diretor do Nosferatu por plágio, por conta da forma como ele fez, né? Ele não tinha o direito do Conde Drácula para fazer um filme do Drácula, então ele cria o Nosferatu, que é um Drácula com algumas diferenças. A gente tem também o Metrópolis, que vai ser tido ali como o primeiro filme de ficção científica, porque vai envolver a questão de robôs e uma sociedade, né, utópica. Então a gente vai ter, pensando ali nas influências desse movimento do cinema na atualidade, a gente pode destacar, né, que o expressionismo alemão foi o que incentivou ali, né, meio que marcou o início dos gêneros de terror e de ficção. De terror, né, como eu falei, com o Nosferatu, e com toda aquela questão sombria também, né, que eles traziam, mesmo os que não eram de terror ali com monstros, tinha um certo terror psicológico também, como no Gabinete do Dr. Caligari, mas essa temática do monstro também, do sombrio, isso também era muito tratado. E a questão da ficção científica também, né, como eu falei ali, especialmente com o filme Metrópolis. Mas toda essa estética, né, que a gente mencionou do expressionismo alemão no cinema, a gente pode ver também na obra de outros diretores da atualidade. Um exemplo assim mais claro, eu acho até, né, que é o que fica mais aparente, é as produções do Tim Burton. Então, o Tim Burton, ele é um cineasta, ele é roteirista também, ele vai ser, além de trabalhar ali como diretor, ele também é o autor, né, ele escreve as histórias, ele também é animador, então também tem muitos filmes dele de animação que são muito famosos. E é conhecido por ter esse estilo mais gótico, mais fantasioso, né? Nas suas produções. E além dessa estética, né? Além da gente conseguir ver essas características, né, do expressionismo na estética dos filmes do Tim Burton, tem também com relação à temática, né, que ele vai tratar nas suas produções. Então são geralmente histórias mais sombrias, tem mais mesmo que tenha às vezes ali um final mais feliz ou um tom de comédia, um tom de leveza,
é sempre voltado mais para uma questão mais sombria, algo mais ligado à morte, ligado aos monstros. Então isso tudo também vai estar presente ali na temática, né, que o Tim Burton vai tratar nos seus filmes. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, né, na estética, né, a gente consegue perceber essas características, né, com a maquiagem bem marcada, que isso é muito comum. Também essa questão da maquiagem nos filmes live action é uma forma, se a gente analisar, uma forma de trazer, né, os traços principais das animações que ele faz, né. Então os personagens, quando ele faz esses filmes em live action, é através da maquiagem que ele traz ali um pouco do estilo dele, de desenho, né, que ele tem nas animações, como a gente vê aqui nesse exemplo. Então aqui, né, a gente tem o Edward Mãos de Tesoura com a maquiagem ali, que a gente pode fazer uma comparação com o próprio filme do Dr. Caligari. Outro também personagem aqui que se compara ao Dr. Caligari é o Pinguim do filme do Batman, que foi dirigido pelo Tim Burton. E aqui a gente vai ter um outro exemplo. Essa é uma cena do Nosferatu e essa é uma cena do filme Vincent, que é um dos filmes que mais vai ter ali essas características do expressionismo alemão no filme do Tim Burton. Além dessa questão, aliás, enfatizando mais ainda essa questão da estética, né? Eu cheguei a mostrar aqui, a separar aqui essas duas cenas de filmes que, de certa forma, são relacionados ao Tim Burton com uma obra do Van Gogh que nós vimos na última aula. Então, a gente consegue perceber essa questão da distorção, ele faz essa questão até mesmo nas animações, tem essa questão da natureza ser, de certa forma, ali com alguma distorção, como a gente vê na obra do Van Gogh, por exemplo. Mas vale destacar que o filme O Estranho Mundo de Jack não foi dirigido pelo Tim Burton. Ele é uma criação do Tim Burton. O Tim Burton criou e levou a proposta lá para a Disney, mas na época os produtores da Disney acharam que era uma história muito sombria e que não ia agradar as crianças, não tinha muito a ver com a empresa. Então eles negaram, a princípio deixaram lá guardado o projeto. Mais pra frente, quando o Tim Burton já estava mais conhecido, fazendo mais sucesso com os outros filmes, a Disney resolveu então fazer, né, apostar na ideia do Estranho Mundo de Jack, mas foi no mesmo período em que o Tim Burton estava dirigindo o Batman. E aí por isso ele passou, então, passou a ideia para um outro conhecido dele que já tinha trabalhado com ele, um outro diretor, que é o Henry Selick. Mais tarde é que ele vai fazer um filme também que a gente pode perceber essas semelhanças na estética, que é A Noiva Cadáver. Então a gente vê ali, apesar de ter essas características e semelhanças entre o filme da Noiva Cadáver, por exemplo, e o Estranho Mundo de Jack, o Estranho Mundo de Jack é uma ideia, né, um projeto do Tim Burton, mas quem colocou mesmo em prática, quem foi o diretor, foi o Henry Selick. E o Henry Selick, ele tem realmente essas características muito semelhantes ali com os filmes do Tim Burton também, né? Esse trabalho com stop motion, essa questão da estética também. Tanto que a gente tem um outro filme dele também, que muitas pessoas ainda confundem achando que é uma produção do Tim Burton, mas não é, do Henry Selick, que é o Coraline no Mundo Sombrio. E nesses filmes também, no Coraline também, né, a gente também pode perceber essas influências do expressionismo alemão. Com relação à temática, não sei se vocês conhecem o filme, né, mas ele tem ali, apesar de ser uma animação para crianças, ele vai ter um lado mais sombrio ali, uma questão mais... É um filme mais escuro, tem a questão das distorções ali também das imagens, é mais fantasioso, e tem essa questão mais sombria também ali envolvida. Até, na verdade, é inspirado em um livro, e o livro até, em algumas partes, né, dizem que ele é até mais, apesar de ser um filme infantil, um livro para criança também, ele tem umas partes mais sombrias ali, mais assustadoras. Mas a gente consegue observar aqui, né, em todos esses exemplos, essas influências do movimento do expressionismo alemão, que foi algo que começou lá na década de 20 e tem ainda
influências, né, que são vistas até hoje. Bom, por hoje eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula a gente continua com o nosso conteúdo. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo e a gente se vê então na próxima aula.